Agradecendo ao Senhor, a nossa alma, pela sua infinita bondade sobre seus filhos. O quanto Ele nos protegeu durante esse tempo de adversidade, o quanto Ele foi misericordioso, o quanto Ele proveu, não deixou faltar nada, nesse tempo. Sabe, amados irmãos, eu queria que você abrisse aí no Salmo 3, para a gente só ler aqui um pouco da palavra. Eu espero encontrar, eu não faço nada por mim. Eu espero que você não faça nada por você. Mas o que o Senhor espera encontrar é uma igreja sedenta pela sua palavra. É uma igreja que compreenda os insights espirituais que foram revelados através dessas adversidades. O Senhor está nos ensinando a cada dia mais nós confiarmos nele. Cada dia mais está difícil cultuá-lo em público, digamos assim. Agora nós somos acostumados a isso e perdemos essa vida devocional, perdemos essa capacidade do encontro com Deus a sós, porque nós nos tornamos muito religiosos. E o Salmo 3 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São inúmeros os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo nome me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feres os queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebram-lhes os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Como eu falei, irmãos, eu estou vendo a cada dia os adversários da igreja. Se vocês soubessem o quanto a igreja do Senhor ela é militante sobre a terra. Porque existe uma força contrária, um espírito contrário à igreja trabalhando. Como alguém disse que o diabo trabalha 24 horas e faz hora extra, né? O fato é que a vida é assim. Existem forças contrárias trabalhando contra a igreja. Eu não quero dizer aqui que a força contrária foi essa pandemia. Não. Eu estou falando de outro contexto, de outra coisa. Eu estou falando de forças políticas contrárias à igreja. Os movimentos que estão se articulando, as conspirações que se articulam contra o povo. E em cada dia mais cresce o número de adversários. Existe também o outro adversário, que é o adversário dentro da igreja. Esse adversário somos nós mesmos. Alguém disse que eu sou o meu pior pesadelo e o meu pior inimigo. Disse um poeta chamado, eu não lembro o nome, mas é daquele grupo chamado Provérbio X, ele diz: eu sou o meu pior inimigo. E aí a gente precisa olhar sempre para dentro de nós. Porque além de inimigos externos, nós temos inimigos internos, somos nós mesmos. E como eu disse, o Senhor espera encontrar uma igreja valente, militante, que luta contra o poder das trevas, que persevera até o fim. E eu queria perguntar para você como é que está o seu ânimo para voltar à comunhão dos santos. A comunhão dos santos ela é essencial, é importante demais para o nosso desenvolvimento. Nós não estamos aqui por nós mesmos, eu não estou aqui por mim mesmo. Você não está aqui por você mesmo, mas é por aquilo que o Senhor fez. E é digno de toda adoração, de todo louvor.
disse que ia começar com oração, né? Mas eu vou continuar com a oração agora, tá certo? Soberano Deus, nós bendizemos o teu nome, meu Deus, pelas tuas infinitas misericórdias, pela tua infinita bondade. Eu te peço, Jesus, ó Pai, pela tua igreja, o teu povo. Que o teu povo possa estar disposto, meu Deus, a te servir. Que o teu povo, meu Deus, possa estar com um coração ardoroso pela tua presença. Possa estar, meu Deus, necessitados da tua presença. E em busca da tua face, meu Deus. Em busca da tua face. Que o teu povo possa encontrar isso aqui hoje à noite. Com o coração voltado para ti. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Repetindo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Que a igreja possa cantar. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu se importa comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, leva-me a ti. Tu és tremendo. Dessa glória que tem, tu te importa comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Amém. Eu queria que quem quisesse, não vou dizer cada um, mas alguém ficasse à vontade para contar alguma experiência durante esse tempo que ficou em casa, alguns trabalhando, né, normal. Eu trabalhei normalmente, estou trabalhando normalmente. Mas, assim, deixa eu só dizer uma coisa. A gente busca muito as coisas sobrenaturais, as coisas extraordinárias. Mas eu acho, no meu modo de ver, o fato de Deus nos ter preservado em meio a esse caos, eu acho que é algo extraordinário, né? Eu acho que o fato dele ter me permitido ir para o trabalho, ter contato de casa em casa com pessoas diferentes, idosos muitas vezes. Muitas vezes eu tenho que deixar a encomenda no pé da porta, né? Muitas vezes tem que entrar nas casas. E contato o dia todo, sol quente, né? E ainda tive assim um alarme, mas não sei se foi alarme falso, não sei. Mas o fato é que eu estou aqui, de pé. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na minha vida, e quando a gente entende essa graça,
que é derramada, quando a gente entende o propósito de Deus para a nossa vida, aí a gente vive de forma grata, né? A gente procura cumprir esse propósito, né? Os livramentos que Deus nos dá mostra que Deus ainda tem algo nessa terra aqui através de nós e em nós, né? E que a gente possa cada dia refletir, fazendo essa pergunta: Senhor, se você ainda não descobriu, o que é que o Senhor tem aqui para mim nessa terra? Por que que eu estou aqui? Você já fez essa pergunta para Deus? Por que que eu ainda estou aqui? Né? Por que que a irmã Lígia se foi? A irmã da Bárbara, né? Por que que muitos jovens se vão? Por que que crentes fiéis morrem cedo? É a soberania de Deus, porque Deus está dizendo: eu não tenho mais propósito para ele aqui na terra. Agora vamos ver o contrário. Por que que Deus ainda nos mantém aqui? É porque Deus ainda tem um propósito de utilidade aqui nessa terra. A partir do momento que nós não formos mais úteis, eu não estou dizendo aqui que quem morreu porque estava inútil, não. Porque todos estão debaixo da soberania de Deus. Mas o pensamento de Deus, ele, né, são maiores do que os nossos. A partir do momento que ele achar que o propósito encerrou, aí eles nos tomam e nos levam. Mas em meio a essa pandemia nós ficamos, olha só. Isso é um bom sinal, um sinal de que nós devemos nos rebaixar, descer, né? Descer aos seus pés e sermos um vaso nas mãos do olheiro. Nas mãos do olheiro, para que ele possa nos usar e sermos vasos de honra na casa do rei, né? Amém? Por favor, eu queria que alguém dissesse algo, ficasse à vontade. Só um de cada vez, para manter a ordem nos cultos, né? As mulheres fiquem caladas nos cultos, né? As mulheres já estão caladas demais, estou achando. Então, se não tem ninguém, eu queria chamar a Leila, por favor. A irmãzinha querida que vai ministrar a palavra hoje à noite. Tá certo? Para vocês. Cadê o álcool? Pega aí o álcool para passar aqui no microfone. Amém. Graça e paz a todos, né? Como o Giovanni falou. Também só Deus sabe a alegria, né, que está no coração, não só no meu coração, mas no coração de cada um, eu creio, né? Que nós estávamos ansiando, né, por esse retorno. Porque aqueles que, segundo o Giovanni também falou aqui, o pastor, Deus teve um propósito na vida e se cumpriu, e nós atendemos, né, a esse chamado do Senhor, e nós estamos aqui por conta do propósito dele na vida de cada um de nós, né? Então o nosso anseio, o nosso prazer é estar justamente na presença do Senhor, né? Não que nas nossas casas nós não estivéssemos buscando, porque eu creio que como cada um de nós buscamos, né, a face do Senhor. E a minha oração sempre era também essa, que Deus me desse justamente sede e anseio pelo buscar da face dele, né? Embora nós não estivéssemos podendo nos reunir, mas que ele desse o mesmo anseio de estar na presença dele, né? E a palavra que eu trago nesta noite, ela tem a ver justamente com o início de tudo, né? Porque se Deus tem um propósito, teve um propósito na nossa vida, né? É porque lá atrás alguém pagou um preço.
E esse preço quem pagou foi Jesus. E o preço que ele pagou do seu sacrifício, né, ele foi um preço alto. Conforme nós até louvamos, que nós jamais saberemos o preço que ele pagou, né, lá naquela cruz. E eu peço que os irmãos possam estar abrindo, né, a palavra, né, a Bíblia, nossas Bíblias, no capítulo 27 de Mateus, né, a partir do verso 11, onde a gente vai voltar lá no início. Lá no início, vamos dizer assim, sim, Mateus 27, a partir do verso 11. Podemos dizer lá do início onde começou a nossa história, porque foi somente através justamente do que Cristo fez que nós podemos estar aqui hoje. Amém? Então, assim, Mateus 27, a partir do versículo 11, Jesus ficou em pé diante do governador e este lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: É como dizes. Mas, ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu. Pilatos, então, perguntou-lhe: Não ouves quantas acusações fazem contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador ficou muito admirado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso, que o povo escolhia conforme queria. Naquela ocasião, havia um preso bem conhecido chamado Barrabás. Então, Pilatos perguntou ao povo que se ajuntava: Qual destes quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia que o haviam entregado por causa de inveja. E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas na questão desse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram as multidões a que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Então, o governador perguntou-lhe: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles disseram: Barrabás. E Pilatos perguntou-lhe: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Todos disseram que seja crucificado. Pilatos, porém, disse: Mas que mal ele fez? Eles, contudo, gritavam ainda mais: Que seja crucificado. Percebendo que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, Pilatos mandou trazer água e, lavando as mãos diante da multidão, disse: Sou inocente do sangue deste homem. Isso é problema vosso. E todo o povo respondeu: O sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, mas mandou espancar Jesus e o entregou para ser crucificado. Amém? Encerramos aqui a nossa leitura, né? E então, como eu disse, isso aqui foi apenas o início da nossa história. Foi quando Jesus passou por esse julgamento, né? Por esse julgamento, e daí ele foi morto, crucificado, né? Pelos nossos pecados. E durante o seu ministério, que Jesus, ele começou o ministério dele por volta dos seus 30 anos, e aí nós não sabemos exato se o ministério teve dele a duração de 3 anos, mas pode ter sido só 2 anos e pouco, né? Ensinando, pregando e dando sinais de que o reino dos céus tinha chegado. Agora, né, chegara o momento de concluir a obra que ninguém poderia concluir. Como ele disse lá, né, na última ceia aos seus discípulos, ele disse: é chegada a hora, né, que era chegada a hora dele. E o momento
de a profecia de Isaías 53, né, se cumprir. O momento do servo justo, por meio de sua obediência, né, humilhação e morte, trazer justificação aos pecadores. Lá em Isaías 53, 11, né, onde vai nos falar isso. E finalmente cumprir toda a justiça. Que Jesus, ele cumpriu toda a lei e também toda a justiça, né, por nós. E no Antigo Testamento nós aprendemos que para mostrar a seriedade do pecado, Deus ordenava que o seu povo oferecesse expiação de pecados, né? E sacrifícios de animais. Porque o salário do pecado cometido contra o Deus justo e santo é a morte. Disso nós também já somos bem sabidos. Pois sua justificação não permite que o pecado fique impune. E para ilustrar essa verdade, é que o sacrifício deveria ser oferecido. Contudo, os sacrifícios que eram oferecidos através dos animais, eles não tinham poder algum vamos dizer, não eram suficientes, né? Eles não tinham poder algum de justificar os nossos pecados, né? De perdoar os nossos pecados. Por quê? Porque sendo nós pecadores, né? E nós cometemos pecados contra um Deus e um Deus eterno, né? Não poderíamos ser perdoados com coisas que não são eternas. Porque os sacrifícios eram oferecidos por coisas terrenas e não com coisas eternas. Então o que nós temos é que tudo isso, lá desde o Antigo Testamento, tudo isso apontava justamente para aqui. O Novo Testamento, justamente no nascimento de Cristo e no sacrifício de Cristo, né? O sacrifício maior, o sacrifício perfeito. E é por isso que Cristo é Deus e homem, homem e Deus. A humanidade pecou, ela quebrou a lei de Deus. Portanto, a humanidade deveria pagar pelo seu pecado. Mas homem algum teria poder de pagar pelos seus pecados, né? Nem mesmo, vamos dizer assim, aqueles homens mais achegados a Deus, como Abraão, que foi chamado amigo de Deus, né? Foi conhecido como amigo de Deus. Nem mesmo um homem como Abraão, ele poderia pagar pelos seus próprios pecados. Por quê? Porque ele era homem e nascido do pecado. Então, o Cordeiro Pascal perfeito e sem defeito, né, que foi o Cristo, foi oferecido para a remissão de pecados. Do meu, do seu, de todos os nossos pecados, do pecado de toda a humanidade. Porque Isaías 53, ele vai falar que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é isso? E com esse sacrifício, né? Jesus, ele pagou por uma única vez, né? E quando nós não consideramos esse sacrifício em nossas vidas, nós simplesmente anulamos tudo que ele fez por nós, né? E quando nós tentamos também por nós mesmos fazer-nos merecer algo de Deus, nós também anulamos o sacrifício de Cristo. Porque nós jamais poderemos fazer nada para merecer a salvação. Porque ela é um dom, e é de graça, né?
Então aqui também vamos ter só algumas aplicações sobre essas verdades, né? Adão e Eva, eles pecaram apenas uma vez. E isso foi suficiente para serem expulsos do Éden, ou seja, da presença de Deus. Eu fiquei, vamos dizer assim, até surpresa com essa verdade aqui me dita, porque realmente foi isso. Adão e Eva, ele cometeu somente um pecado. E somente um pecado que eles cometeram, Deus expulsou da presença dele, né? Como é sabido, um pecado. Né? E então, o que será que eu e você, que nascemos em pecado, merecemos? Se nós formos aqui analisar e refletir sobre essa verdade. Cristo foi cuspido, esbofeteado, zombado, açoitado, ferido por uma coroa de espinhos, agredido na cabeça, crucificado, morto e sepultado por pecadores, por seus inimigos. E ele é a ilustração viva de seu ensino. Porque Cristo, ele não só falava, mas as suas ações, eles falavam muito mais do que as suas palavras. Por isso, nós como cristãos também temos esse dever, que as nossas ações, elas devem falar muito mais do que as nossas palavras. Porque quando nós testemunhamos, realmente fala muito mais alto do que eu sair proclamando. Porque falar é fácil. A gente lê a Bíblia, a gente aprende um versículo e sair pregando para as pessoas é fácil. Agora vamos mostrar no nosso dia a dia, com as nossas ações, com o nosso testemunho. Isso daí já se torna um tanto mais difícil. Não é verdade? Então, Jesus, ele foi a prova viva de tudo que ele falava. Ele realmente agia da mesma conforme ele falava. Porque ele amou os seus inimigos e orou por eles. Então, diante disso, né, nós aqui, eu também deixo 3 conselhos para nós mesmos, para mim e para cada um de nós. Entregue-se. Nós devemos nos entregar a esse Jesus, né? Então, fica também aqui algumas perguntas. Será que para essas perguntas aqui, eu certamente diria não para praticamente todas elas. A começar em mim. Será que você entregaria a sua vida por alguém que não te ouve? Faria isso por alguém que te quer mal? Por alguém que mentiu ou mente para você? Por alguém que zomba de você? Por alguém que o feriu? Qual de nós faria isso? Gente, certamente, provavelmente, por uma das minhas filhas, eu até entregaria a minha vida no lugar delas. Mas, dificilmente, por qualquer uma outra pessoa, justamente o meu inimigo, aquele que mentiu para mim, aquele que me feriu, aquele que me fez algum mal, certamente eu não daria a minha vida. Mas Cristo, ele fez, né? Por isso, né, é que fica o apelo para a gente entregar a nossa vida a Cristo. Pois em Cristo nós somos perdoados e aceitos. E nós devemos nos lançar, né? Nos lançar justamente nos braços de Jesus, nos braços graciosos e amorosos do Senhor, que tudo suportou, para que pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Cristo recebeu o abandono do Pai para que pudéssemos ser reconciliados com Ele. Naquele momento em que Cristo ele foi crucificado, Deus ele
ele teve que virar as costas para ele. Porque ali ele estava, né, se sacrificando pelos nossos pecados, pelos pecados de toda a humanidade. Não é verdade? Então, o que também nós devemos fazer? Reconhecer o que Cristo fez, tudo que ele fez publicamente, né? E assim também nós devemos reconhecê-lo publicamente. A Bíblia vai falar de que com o nosso coração a gente, e com a boca se confessa, né? Com o coração eu acho que se crê, e com a boca a gente confessa. Então nós devemos também reconhecer isso, esse sacrifício de Cristo, que é justamente o nosso testemunho. E Cristo venceu a morte. A única coisa que ela poderia fazer, a morte, né, poderia fazer conosco, era nos conduzir aos braços de Cristo. A morte, ela não é o fim para nós, de forma alguma. Muitas pessoas veem a morte como o final de tudo, mas para aqueles que não creem. Nessa semana passada mesmo, no nosso grupo pequeno, a gente relatou sobre isso. Que para muitos, apenas nascer, se multiplicar e depois morrer. E tudo se acaba. Porém, em Cristo, a morte não é o fim para nós. Porque nós cremos nós temos uma esperança, um consolo, um conforto. Que depois da nossa morte, nós teremos e veremos a glória de Deus. Né? Então, amém por isso. Amém por isso, e que nós possamos sim, sempre fazer jus ao sacrifício de Cristo, ao sacrifício que Ele fez por mim e por cada um de nós. Amém? Glória seja a Deus. Eu quero só orar, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Me perdoem se não foi, mas fui pega de surpresa também, mas louvado seja Deus. Oremos. Nosso bondoso Deus e bendito Pai, nós agradecidos, Pai, somos e estamos, porque o Senhor nos concedeu chegarmos até aqui, Pai. Através do seu sacrifício, ó Cristo, nós podemos, ó Deus, louvar e exaltar o seu nome, porque somente o Senhor é digno de ser louvado. Que nós possamos, Pai querido e Pai amado, sempre estarmos ansiosos e sedentos da Tua presença, da Tua palavra, Pai. Pai bendito e Pai amado, que o Teu povo que clama pelo Teu nome, Pai, que clama pelo Teu nome possa ser, Pai querido e amado, escutado. Ele possa, Pai querido e Pai amado, ser agraciado pela Tua graça e pelo Seu favor, Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito e tem nos dado até aqui. E pelos livramentos. E por essa rica oportunidade, Pai. Muito obrigada. Louvado sejas Tu, Pai. No nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Agora nós vamos passar, né, para o nosso momento de oração, né, nos grupos de interesse, né, mulheres, jovens, né,